Doutora Priscila, eu sou médica, eu vou me apresentar aqui para vocês. E eu comecei a gravar conteúdos aqui na internet, no YouTube, porque eu vi que existe uma demanda muito grande de pessoas me procurando e que ainda não tinham, talvez, um nível de consciência adequado para entender muitas das coisas das quais eu falo em consulta ou até mesmo na rede social. Então aqui hoje eu quero falar com vocês sobre e como as neurociências podem impactar na nossa vida e entendimento para elevar o teu nível de consciência. Muitas pessoas me procuram por causa de ansiedade, depressão, e eu percebi que eu precisava ajudar elas num contexto não medicamentoso. Eu quero explicar para vocês como funciona um pouco a nossa mente, e porque hoje, se você reparar, e talvez eu esteja escutando esse vídeo, e seja novo aqui, você não esteja entendendo muito bem sobre as suas próprias emoções. Elas são reações automáticas, autonômicas, do nosso sistema nervoso central. Então, exemplo, quando você está com medo de algo, o teu corpo acelera, a batida do teu coração acelera, a tua pupila dilata, porque tu tá com medo de uma ameaça, de uma agressão, por exemplo. E necessariamente, o que acontece quando essa ameaça vai embora? Exemplo, um cachorro tá correndo atrás de ti. O que acontece quando esse cachorro é preso pelo dono, por exemplo? O teu corpo volta ao padrão normal, basal, na homeostase, né? Numa homeostasia, que seria no equilíbrio, novamente. Então, teu coração para de bater, tão acelerado, tua pupila volta ao normal, né? Toda a musculatura que estava preparada ali para o instinto de luta ou fuga de uma agressão, ela retorna para o seu nível basal. Por que eu expliquei do medo? Porque eu sei que muitas pessoas aqui sofrem com crise de ansiedade e coisas assim que não compreendem. É como se tivesse uma ameaça oculta ou algo ali externo ameaçando a vida dela, seja em forma de preocupações excessivas, relacionamentos que não dão certo porque você não consegue conversar com outra pessoa, ou coisas às vezes que não estão dentro do seu controle como um todo, tá? Muitas coisas que afligem o ser humano é quando você não consegue controlar algo, ou depende de outra pessoa para fazer, ou depende de uma ação judicial para sair, ou depende de alguém te responder algo que você precisa com certa urgência. Tudo isso causa transtorno, né? E muitas pessoas não sabem lidar nesse contexto mais ansioso, mais preocupado. Aí perdem ficam noites sem dormir, perdem o sono, ficam com pensamentos excessivos. Então não é sobre isso, é sobre a gente saber lidar com as próprias emoções, entender que o medo, ele é uma coisa passageira. Quando ele é excessivo, sim, ele é preciso ser tratado. Se você sofreu, por exemplo, algum caso no teu passado, na tua infância, ou até recente na vida adulta, e não esteja entendendo por que o teu corpo está reagindo de uma forma automática, autonômica, parece que contra uma ameaça invisível, é sinal de que você precisa procurar ajuda, e aqui seria um dos primeiros passos para eu te explicar o porquê que você sente isso, tá? Não é igual para todo mundo, tá, gente? Eu chamo de sinais e sintomas, isso que a gente sente no corpo, e do que você precisa resolver de demanda emocional, tá? A demanda emocional é uma coisa muito interna e muito pessoal de cada ser humano. Eu não vou nunca generalizar e dizer que, por causa disso, a causa é aquilo, ou a consequência, tá? Porque não é uma coisa simples, não é matemática, né? A mente humana não é matemática, a medicina não é matemática, tá? Então, a maneira como você lida com as suas emoções, ela nunca vai ser completamente certa ou errada. Mas o que eu quero te ensinar é tratar isso com mais leveza e se respeitar de uma maneira mais completa, tá? Hoje a gente tem muitos estímulos na internet, muita gente falando muita bobeira, falando e você consumindo, às vezes, essa informação e trazendo isso para dentro. A nossa mente, ela gosta muito de comparar as coisas, então é muito complicado quando você começa a se comparar com algo que não é verdade. Só que para tua mente, eu vou ensinar aqui para vocês, quando você vê esse estímulo, para tua mente é como se tudo fosse verdade naquele momento. Então ela procura sempre achar que, mesmo você imaginando, você vendo, aquilo é uma coisa real. É um malefício, né, que ela traz pra gente, mas isso aí é anos de adaptação de uma mente automática. O medo é uma emoção, assim como aquela sensação de bem-estar e paz também é uma emoção, só que é uma emoção boa. Tristeza é uma emoção ruim. E ao longo do nosso dia, nós temos uma balança emocional. O que é isso? É um desequilíbrio, digamos assim. Uma hora você tá feliz, uma hora você tá triste, você recebe uma notícia mais ou menos e fica apreensivo, e daqui a pouco isso passa. Então são vários aspectos
eu quero falar aqui com vocês que as emoções, elas não são ruins, quando elas são compreendidas de alguma forma. Quando eu falo sobre essa emoção, é muito do que o seu cérebro aprendeu. O que quer dizer isso? De experiências passadas na tua mente, lá no que você já viveu. Até mais ou menos os 7 anos de idade, é o momento da nossa vida que a gente está mais propenso a captar essas experiências e introjetar essas experiências com cargas afetivas. O que é isso? Carga positiva ou negativa? Exemplo, mamãe e papai, quando te falam algo e você é criança, geralmente é algo significativo, porque para nossa mente, papai e mamãe, quando a gente é pequeno, a gente é um ser humano indefeso, digamos assim, nós precisamos deles e do outro ser humano, né? Não necessariamente papai e mamãe, pode ser avós, pai e mãe adotivo, mas para quê? Para trazer essa segurança para a gente e para o nosso cérebro aprender que aquilo é sobrevivência. Então você precisa trazer algo, introjetar essa carga afetiva para dentro. Essa mente, ela é muito automática e é um sistema nervoso autônomo que a gente fala. Então ele traz essa carga, por exemplo, assim, a mamãe diz que tem medo se você, quando você é criança, manda você voltar para dentro de casa porque tá escuro e já é tarde. Toda criança passa por esse momento. Então aquela criança que tá ali, ela tem algumas opções do que ela vai sentir. Se ela vai sentir medo como a mamãe, uma carga afetiva negativa, digamos assim, né? Não tô generalizando. Ou se ela vai sentir um tanto faz. Poxa, toda vida minha mãe fala isso pra mim, eu não vou voltar, vou esperar ela gritar até milhões de vezes o meu nome, até eu entrar. Então essa criança, você vê que quando ela se depara com algo novo na vida dela, ela começa a introjetar essa experiência e ela vai se adaptando com essa experiência. Então essa criança pode crescer com medo ou um tanto faz, ela não tem medo do escuro, por exemplo. Ou ela introjeta aquele medo da mamãe. Não dá pra saber, a gente não é detetive. Mas o que eu quero explicar com vocês? Que a nossa mente ela é tão poderosa que ela traz esses preconceitos e essas coisas, crenças familiares também, que é uma coisa muito importante que eu preciso dizer pra vocês, o quanto é forte esse vínculo afetivo familiar. E nos vídeos subsequentes que eu vou gravar pra vocês, eu vou explicar melhor. Mas esse vínculo no começo da vida ali, ele é uma coisa muito forte, tá? E a nossa mente fica o tempo todo tentando reviver, às vezes, sensações e estímulos que estão ali e que hoje a gente, na vida adulta, não compreende mais. Não tô querendo dizer que, por causa de um momento específico na tua vida, hoje você sofre com ansiedade ou depressão. Não tem nada a ver. Tá? O que eu tô tentando te explicar? Que as experiências que a gente introjeta inconscientemente, que não são racionais, tá? O que é racional e o que é irracional? O que é consciente e o que não é consciente ou inconsciente? O racional é quando a gente tá falando e pensando para falar. Por exemplo, eu tô dando essa explicação para vocês, eu tô pensando para falar esse conteúdo para vocês. O que é o inconsciente? É aquilo que você faz de maneira automática, aquilo que você não pensa para fazer. Exemplo, dirigir de forma automática, escovar os dentes. Você não pensa mais, o teu cérebro já gastou energia lá nas primeiras vezes que ele aprendeu a fazer, igual andar de bicicleta também, um exemplo. Então hoje ele não gasta mais energia com coisas que ele já automatizou na nossa vida. E assim como comportamentos motores, que são finos, que eu dei exemplo, ele também automatiza informações e experiências como as emoções, cargas afetivas e positivas do ambiente. O ambiente também é importante no qual você foi criado, por exemplo. Da maneira como você foi amado, tá? O amor, ele é uma das coisas mais importantes, ele tá em pauta aqui, eu vou falar em todos os meus vídeos. E, na verdade, as conexões humanas são todas baseadas no amor, na empatia, né? E é isso que leva a gente a fazer coisas, a projetar a vida, a olhar para frente, que seja para trazer um nível de conforto melhor para nossa família, mas também é um instinto de sobrevivência do ser humano. Então, quando eu falar aqui para vocês racional ou consciente, é esse pensamento que eu tô me expressando. Exemplo assim, essa fala que eu tô me expressando, eu tô pensando. Como é que eu posso te exemplificar isso? Quando você vai conversar com uma amiga ou conversar com alguém, antes você pensa para falar no assunto. Por exemplo, será que eu falo nesse assunto com essa pessoa? Então você pensou para falar. Agora, quando você fala de maneira automática, sabe? Ou faz alguma fofoca, infelizmente sai, às vezes, você faz algum comentário e aquilo sai automaticamente, você fala, nossa, não deveria ter dito isso, mas foi automático, tá? Então são tipos de comportamentos que às vezes a gente não nota, mas que isso pode trazer alguns malefícios na nossa vida, tá? E ele pode vir em várias formas, de sinais e sintomas de ansiedade,
depressão, que é aquela pessoa que também não quer sair de casa, não tem vontade, perdeu o brilho nos olhos, não quer fazer nada. Ou pode vir um misto de tudo isso, que é ela não querer sair de casa, ela ter ataques de crise de pânico, crises fortes de ansiedade com qualquer gatilho, ou não precisar mais ter nenhum tipo de motivo, nenhum tipo de gatilho para isso acontecer, o que é muito ruim, né? Já tá num nível ali que precisa realmente, às vezes, até de uma intervenção medicamentosa, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Eu acho que deu para entender, né? Que eu quero explicar que a demanda emocional ela é de experiências vividas já pela pessoa, e que no dia de hoje isso vem afetando a sua qualidade de vida, as suas escolhas. A pessoa às vezes ela nem se reconhece mais, ela não sabe o que ela quer, ela tá perdida em tantos boletos e tantas frustrações, troca de trabalho. Então ela se vê ali num limbo, né? Ela já não sabe mais qual que é a religião que ela quer seguir, ela não sabe se ela fica casada ou não, né? Se os filhos estão bem, que tipo de informação passar para os filhos. Então essa pessoa fica completamente indecisa, perdida na vida. E muitas delas também culpam outras pessoas pela situação nas quais ela tá? Então, na verdade, o que eu quero explicar para vocês, não tem culpados. Não existem culpados. Então, se você está culpando alguém, talvez você esteja precisando procurar algum tipo de auxílio, algum tipo de ferramenta para você sair disso por si. Porque não adianta ficar culpando os outros pelos seus próprios problemas. Assim como eu expliquei que existe a demanda emocional da pessoa, das experiências passadas, quando você conversa com alguém e essa pessoa te fere, provavelmente ela também tem demandas a resolver internas, o que às vezes é muito complicado. Tá bom? Eu vou finalizar o vídeo de hoje, que eu tô com barulho aqui atrás, também que já tá me incomodando. Ele já atrapalhou o vídeo um pouco. E daí, semana que vem eu volto a falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não sei se ficou bom. Deixe o feedback de vocês, vocês entenderam, se vocês não entenderam. Se tiver alguma dúvida ou queira que eu fale assim, doutora, fale sobre tal assunto, explana mais sobre tal assunto, que eu vou pensar também da melhor maneira de trazer esse conteúdo para vocês. Eu não sou expert em gravar vídeos, mas eu tô aqui de bom grado tentando falar isso com vocês. Se você ainda não assistiu o meu vídeo de auto-hipnose, eu acho que ficou bem legal, tá? Eu mesma testei, achei que ficou bacana. Então assistam lá, tá aqui gravado para vocês. Antes de sair do vídeo também, se inscreve no canal, curte essa publicação para o YouTube entender que esse vídeo é bom e para ele entregar para mais pessoas. E compartilhe, né, com as pessoas que você achar que precisam de informação a nível emocional, precisa se desenvolver. E tragam aqui, compartilhem e comentem aqui o que vocês estão achando, tá bom? Um abraço da doutora Pri e até o próximo vídeo.